E se a escolha mais segura estivesse, na verdade, te custando tudo? Morar com os filhos pode parecer um caminho natural à medida que a gente vai envelhecendo. Uma decisão baseada no amor, no laço familiar, no cuidado mútuo. Algo que, à primeira vista, traz conforto e segurança. Mas, às vezes, a própria mudança que deveria proteger pode acabar, pouco a pouco, tirando o que nos faz sentir vivos. Se você está nos seus 70 anos, ou mesmo começando a refletir sobre como a vida pode ser daqui para frente, este vídeo pode tocar diretamente a sua realidade. Porque para muitos adultos mais velhos, decidir ir morar com os filhos parece ser o passo mais sensato. É prático, mais econômico e mantém a família por perto. Mas, por trás dessa decisão aparentemente simples, existe um outro lado, mais sutil, mais profundo. Um lado que quase ninguém comenta em voz alta, mas que muitos vivem em silêncio. Neste vídeo, vamos conversar sobre 8 sinais claros de que morar com os filhos pode, aos poucos, minar sua independência, sua identidade e sua paz interior. São situações que raramente aparecem em conversas, mas que acontecem com milhões de pessoas. E eu quero te convidar a ficar comigo até o final, porque entender esses sinais pode não só te ajudar a fazer escolhas melhores lá na frente, mas também pode te dar uma coisa ainda mais valiosa: a permissão para se cuidar mais, proteger seu espaço e se sentir inteiro de novo. Vamos juntos. Número 1. A perda do espaço pessoal e da identidade. Uma das primeiras coisas que se perde ao ir morar com os filhos não é só o quarto onde você dorme. É o seu espaço. É aquela sensação de que tudo ao seu redor te pertence. A princípio, pode parecer apenas uma mudança prática. Você diz a si mesmo que é só uma troca de cenário, uma adaptação. Mas com o passar dos dias, das semanas, dos meses, começa a surgir uma sensação estranha. Você percebe que não tem mais um lugar que realmente pareça seu. A cozinha já tem outra dona. A sala de estar segue regras que não são suas. Até mesmo o controle do ventilador ou da temperatura do ar-condicionado deixa de estar ao seu alcance. Você se pega perguntando antes de abrir um armário. Se preocupa se está ocupando demais com sua poltrona preferida. E pouco a pouco a pergunta vem: onde é que eu me encaixo agora? Isso não tem nada a ver com ingratidão, muito menos com conflitos. Tem a ver com como o nosso espaço físico ajuda a sustentar quem a gente é. A casa onde você viveu por tantos anos virou mais do que um lugar. Ela guardava seus ritmos, suas memórias, seus cheiros, sua liberdade. Quando você sai dela, mesmo por um bom motivo, pode acabar deixando para trás mais do que imagina. Lembro do seu Raul, de 74 anos, que foi morar com a filha depois de passar por um AVC leve. No começo, ele se sentiu acolhido, em paz, mas alguns meses depois ele me contou, com um tom triste na voz que passou a falar no telefone, quase sussurrando para não incomodar. Evitava cozinhar seus pratos favoritos, porque deixava um cheiro forte na cozinha. E disse uma frase que ficou comigo: antes eu era um homem com uma casa. Agora sou um hóspede com uma mala. Essa frase me tocou, porque ela expressa o que muitos sentem, mas nem sempre conseguem colocar em palavras. Não é sobre orgulho, é sobre autonomia. Ter um espaço só seu, mesmo que pequeno, dá direito a decisões simples: que horas dormir, o que comer, que programa assistir. Coisas que dizem: eu ainda sou o dono da minha rotina. Quando isso se perde, sua identidade começa a ficar abafada. Aquele sentimento de pertencimento, de liberdade, vai ficando distante. E você começa a se sentir invisível. Mas a verdade é, você ainda está aqui e merece um espaço que diga isso todos os dias. Número 2. A mudança na dinâmica familiar e na autoridade. Morar com os filhos pode transformar de maneira silenciosa toda a estrutura da família. Aquela relação onde você era a figura que educava, que tomava as decisões e orientava o caminho, passa a ser substituída por uma dinâmica diferente, onde você precisa se adaptar à casa, às rotinas, às escolhas que agora já não passam mais por você. E não é porque os filhos são mal educados ou frios. Muitas vezes,
Eles fazem o máximo para serem respeitosos. Mas a verdade é que quando estamos sob o teto de outra pessoa, mesmo que sejam nossos próprios filhos, o equilíbrio muda. De repente você começa a seguir os horários das refeições deles. As conversas acontecem sem você marcar. E às vezes, sem que você participe. As decisões da casa, antes tomadas com você, passam a ser informadas a você. Suas opiniões, mesmo ditas com carinho e sabedoria, começam a ser ignoradas. Não por maldade, mas porque a rotina os leva a isso. Aquele filho que sempre pedia conselhos, agora toma suas decisões e apenas supõe que você vai concordar. Para muitos adultos mais velhos, essa mudança parece pequena no começo. Mas com o tempo ela vai criando um incômodo que cresce por dentro. Você deixa de ser a referência. A pessoa a quem os outros recorriam passa a ser quem recebe uma atualização. Decidimos isso, depois que tudo já foi resolvido. Lembro da dona Irene, uma senhora de 72 anos, que se mudou para a casa do filho e da nora depois que seu contrato de aluguel chegou ao fim. No início ela ficou muito feliz. Sentiu-se acolhida, protegida. Mas com o passar dos meses algo mudou. Ela começou a perceber que o papel dela na família tinha se transformado. Ninguém mais perguntava se ela queria sair no fim de semana. As conversas sobre as compras da casa não incluíam sua opinião. Uma noite, sentada na sala, ela ouviu o filho e a nora discutindo sobre vender o carro que ela costumava dirigir. E ninguém perguntou a ela o que achava disso. Apenas conversaram sobre a venda, como se ela não estivesse ali. Naquela noite, ela me disse com tristeza: "Eu criei meu filho para ser independente. Só não esperava me sentir tão irrelevante no processo." Não é sobre querer controlar tudo. É sobre dignidade. A autoridade que você teve na vida não veio do acaso. Veio do cuidado, da responsabilidade, da experiência. E perdê-la, especialmente de forma tão sutil, pode dar a sensação de estar desaparecendo por dentro. Quando sua voz começa a se apagar dentro da própria família que você ajudou a construir, você começa a se perguntar: qual é o meu lugar agora? Não é só uma troca de papéis. É uma mudança na forma como você é ouvido, visto, respeitado. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, escreva número 2 aqui nos comentários. Quero saber que você está acompanhando. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos que acolhem, orientam e inspiram. Agora, vamos seguir em frente. Número 3. A interrupção de hábitos antigos e ritmos diários. Depois de décadas construindo sua vida, definindo sua rotina de acordo com o que faz sentido para você, seus horários, seus rituais, suas pequenas manias do dia a dia, tudo isso deixa de ser apenas hábito. Vira uma forma de cuidado consigo mesmo, uma espécie de equilíbrio emocional, quase como uma terapia silenciosa. Mas quando você se muda para a casa dos filhos, até os menores detalhes da rotina podem desaparecer de um dia para o outro. A que horas você acorda? Como toma seu café? O momento tranquilo da leitura? Aquela música de fundo que te faz bem? Tudo isso pode mudar sem aviso. De repente, você começa a se ajustar, não apenas à rotina de outra pessoa, mas a um estilo de vida que pode ser mais barulhento, mais corrido, ou simplesmente diferente do seu. O ritmo da casa passa a ser o seu novo ritmo. E você tenta acompanhar, muitas vezes se policiando para não incomodar, para não ser um peso. Alguns se adaptam com mais facilidade, é verdade, mas muitos vivem um estresse silencioso, o de precisar reprogramar os próprios dias para caber em um esquema que não foi feito pensando neles. E mesmo quando essa adaptação acontece, ela vem acompanhada de culpa por abrir mão de coisas que, aos olhos dos outros, parecem pequenas, mas não são. Lembro do seu João, de 76 anos. Ele sempre fazia a mesma caminhada às 7 da manhã, sem falta. Dizia que era seu momento de paz. Gostava de ver a vizinhança despertando devagar, de ouvir os passarinhos, de acenar para os rostos conhecidos da rua. Era o jeito dele começar, o dia com o coração leve. Mas depois que foi morar com a filha e os netos, as manhãs se tornaram um turbilhão. Era lanche escolar,
Cachorro latindo, café apressado, muita correria. Aquele passeio tranquilo perdeu espaço. E quando ele tentou retomar o hábito, ouviu que não era mais possível manter a caminhada naquele horário. Ele tentou insistir, no início, mas com o tempo simplesmente parou de pedir. E esse silêncio, essa decisão de deixar de pedir algo que lhe fazia bem, foi só o começo de muitas outras concessões. Pequenas perdas, dia após dia, que foram desgastando o jeito como ele se via. Muita gente não percebe, mas esses hábitos não são apenas rotinas, são parte da identidade. Eles dizem, é assim que eu vivo, isso é o que me faz bem. Quando esses rituais vão embora, vai junto uma parte do nosso chão emocional. A gente perde conforto, mas também perde um pouco da clareza sobre quem é e sobre a vida que está levando. E o pior, essa sensação não tem nome. É um desconforto que se espalha devagar, difícil de explicar, mas impossível de ignorar, porque a verdade é simples. Quando o seu dia deixa de parecer seu, sua vida começa a parecer que é de outra pessoa. Número 4. A perda da autonomia financeira e da capacidade de decisão. Entre as consequências mais silenciosas e muitas vezes ignoradas de se mudar para a casa dos filhos, está o impacto direto sobre a sua independência financeira. No começo, pode até parecer um alívio. Afinal, você deixa de se preocupar com aluguel, contas de luz, gás, talvez até com a compra da feira. Mas aos poucos, o simples fato de não administrar mais suas próprias despesas pode começar a corroer seu senso de controle e de liberdade. Você até contribui aqui e ali com as compras do mês ou uma parte das contas, mas já não é mais você quem define o orçamento. E dependendo de como as coisas forem organizadas, os próprios filhos podem acabar assumindo o controle de áreas como suas receitas, movimentações bancárias ou até o agendamento de consultas. Tudo isso, claro, quase sempre vem de um lugar de carinho, de preocupação. Às vezes você mesmo pede essa ajuda, outras vezes ela simplesmente é oferecida e aceita. Mas o resultado costuma ser o mesmo. Você deixa de ser quem toma as decisões para se tornar parte de um sistema que você não criou. E o impacto maior vem nas pequenas escolhas que dizem muito sobre quem você é. Talvez você sempre tenha gostado de contribuir com uma causa que acredita, ou de se dar um presente de vez em quando. Mas agora você pensa duas vezes. Fica na dúvida se gastar dinheiro com algo que te dá prazer vai parecer exagero, ou até egoísmo aos olhos de quem cuida das finanças da casa. Lembro do seu Leonardo, de 78 anos. Depois de uma cirurgia delicada, ele foi morar com a filha e o genro. Eles se ofereceram para cuidar das contas enquanto ele se recuperava. No início, ele ficou aliviado, mas meses depois, quando quis comprar um presente de aniversário para a neta ou fazer uma doação para a igreja do bairro, ouviu da filha: "Pai, o senhor realmente precisa gastar com isso agora?" Ele me disse: "Pela primeira vez na vida, senti que precisava de permissão para ser generoso. E veja bem, não é só sobre o dinheiro, é sobre o que o dinheiro representa. Liberdade, dignidade, a capacidade de fazer escolhas, de viver de acordo com os seus próprios valores. Quando essas decisões passam a depender da aprovação de outra pessoa, ainda que com boas intenções, você começa a sentir que está sendo gerenciado e não respeitado. Aos poucos, passa a adiar compras simples, até esconder pequenos gastos só para evitar o julgamento. Essa mudança raramente vem acompanhada de brigas ou discussões. Ela vai acontecendo em silêncio, como um corredor que vai estreitando pouco a pouco cada vez que você tenta passar. E o mais difícil disso tudo é que muitas vezes esse controle vem embalado em amor, mas o amor que ignora a sua autonomia não é cuidado, é um confinamento disfarçado. Se você está assistindo até aqui e se sentiu tocado por esse ponto, comente número 4 aqui embaixo. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos que informam e acolhem você. Agora vamos em frente. Número 5. A erosão da privacidade e dos limites pessoais. Quando você vai morar com seus filhos, a ideia de estar mais próximo da família pode parecer algo muito bom, e de fato pode ser.
Mas junto com essa proximidade vem uma troca, que nem sempre é percebida de imediato: a perda da sua privacidade. Compartilhar a mesma casa significa dividir espaços, horários, barulhos, energia e, muitas vezes, expectativas que ninguém falou em voz alta. Aos poucos, isso pode começar a apagar as linhas que sempre delimitaram o seu espaço pessoal. Às vezes começa com gestos pequenos. Alguém entra no seu quarto sem bater, abre uma carta endereçada a você, achando que era da casa, ou usa algo seu sem pedir. À primeira vista, são situações que parecem bobas, mas, na verdade, são sinais de que aquele espaço, que antes era só seu, agora se tornou uma extensão da casa de outra pessoa. E o mais difícil é que você pode não sentir que tem o direito de reclamar. Afinal, está morando na casa de um filho e não quer parecer ingrato ou causar atritos. Então você engole e aceita em silêncio até que essas pequenas invasões se tornem parte do novo normal. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, mas da mente. É o cansaço de estar sempre alerta, sempre se policiando, sempre preocupado se está incomodando, mesmo no lugar onde você deveria poder relaxar. Penso na dona Evelyn, de 75 anos. Depois de perder o marido, ela foi morar com o filho e a família. No começo ela disse que se sentia amparada com tanta gente por perto, mas com o tempo percebeu que nunca conseguia ficar sozinha de verdade. A televisão estava sempre ligada, as crianças corriam pela casa e as noites que antes eram tranquilas, com chá, música calma e um pouco de escrita, se transformaram em pedidos de ajuda com tarefas ou cuidados com os netos. Agora vou dormir prendendo a respiração, torcendo para que ninguém bata na porta, ela me contou. A falta de privacidade não é apenas incômoda. Ela tira a sua paz, enfraquece seu senso de identidade. Mesmo quando ninguém está tentando invadir seu espaço de propósito, a sensação é de que tudo o que você faz está sempre sendo observado, julgado, como se nada fosse mais só. Se isso mexe com algo muito mais profundo. Porque os limites, ao contrário do que muitos pensam, não são sobre afastamento. Eles são sobre respeito. São o que permite que cada pessoa tenha um espaço para ser quem é, inclusive você. Quando esses limites se apagam, você começa a se perguntar: qual é o meu papel aqui? Sou mãe? Pai? Sou ajudante da casa? Sou hóspede? Ou um pouco de tudo? Essa confusão não acontece só dentro do lar, ela se instala dentro da cabeça também. Você começa a duvidar se tem direito de pedir um momento de silêncio, ou de simplesmente descansar, ou de ter seu próprio tempo. E para quem viveu tantos anos com independência, essa dúvida pode ser dolorosa. Você passa a sentir que está presente, mas invisível ao mesmo tempo. Se isso tocou você de alguma forma, comente número 5 aqui embaixo, para eu saber que você continua comigo. E se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso nos ajuda a continuar trazendo reflexões que acolhem e informam. Vamos seguir em frente? Número 6. Isolamento emocional e incompreensão geracional. Morar com os filhos nem sempre significa sentir-se mais próximo deles. Na verdade, uma das dores mais silenciosas para muitos idosos é descobrir que, mesmo cercados pela família, podem se sentir profundamente sozinhos. Esse tipo de solidão não nasce da falta de amor, e muito menos de má vontade. Ela nasce da distância invisível entre gerações. Seus filhos vivem em um mundo diferente do seu, com rotinas mais agitadas, preocupações que não combinam com as suas e um ritmo que parece correr em outra frequência. As conversas ficam mais curtas, os momentos à mesa se perdem no barulho da televisão ou na presença constante dos celulares. E quando você quer compartilhar algo, uma lembrança, um pensamento, um sentimento, às vezes parece que não há espaço. A casa está cheia, mas o coração pode estar vazio. Você se pega pensando se vale a pena falar. E para não parecer dramático ou ingrato, escolhe sorrir e dizer que está tudo bem, mesmo quando não está. Penso no seu Gerald, de 79 anos. Ele foi morar com a filha após uma queda.
No começo, contou que se sentia acolhido, mas com o passar das semanas, percebeu que passava mais tempo sozinho do que imaginava. A casa vivia em movimento, trabalho, tarefas, correria. Em uma noite ele decidiu contar uma história de quando serviu na Marinha, algo importante, que guardava há anos. Mas no meio do relato, o neto interrompeu, perguntando a senha do Wi-Fi. E o momento se desfez. Não fiquei bravo, ele me disse. Só percebi que meu mundo não tinha mais espaço no mundo deles. Essa percepção é difícil. Não é só sobre estar ou não junto. É sobre perceber que aquilo que você é, sua história, sua experiência, até mesmo seu humor, já não encontra mais um lugar para ser ouvido. Isso dói. É uma perda de relevância emocional. E quando o que está dentro de você não encontra para onde ir, ele começa a encolher. Você se cala mais, sorri mais para disfarçar, e aos poucos, os mal-entendidos deixam de vir de brigas e passam a vir do silêncio. Eles não sabem como você está se sentindo, porque você parou de contar. E você parou de contar porque, em algum momento, sentiu que pararam de escutar. A parte mais dolorosa é que o amor ainda está ali. Você continua querendo protegê-los, apoiar, incentivar. Mas é difícil oferecer quando você está emocionalmente vazio. E mais difícil ainda é se recarregar num ambiente onde seus sentimentos não têm onde pousar. Se esse tema tocou você de alguma maneira, comente número 6 aqui embaixo. Isso me mostra que você está comigo até aqui. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos que acolhem, informam e inspiram. Vamos em frente? Número 7. Cante para si mesmo para não se tornar um fardo. Um dos sacrifícios mais silenciosos e mais dolorosos que muitos idosos fazem ao morar com os filhos é justamente esse, o silêncio. Mas não o silêncio de paz, e sim o silêncio que esconde necessidades, desconfortos, sentimentos. Você para de dizer quando algo incomoda. Deixa de pedir ajuda, mesmo quando precisa. E não é porque essas coisas deixaram de existir. É porque, no fundo, você tem medo de se tornar um peso. Mesmo em lares cheios de amor, esse medo pode se instalar devagar. Você não quer atrapalhar, não quer mudar a rotina de ninguém, não quer ser o motivo pelo qual seu filho ou nora precise adiar algo, cancelar um compromisso ou reorganizar a casa. Então você se cala. Não comenta o barulho que atrapalha o sono. Não fala da friagem que faz doer os ossos. Não diz nada sobre o colchão que incomoda. E no começo, esse silêncio até parece um gesto bonito, como se fosse uma forma de gratidão. Mas, com o tempo, esse silêncio começa a cobrar seu preço. Porque cada vez que você escolhe se calar em vez de ser sincero, está dizendo para si mesmo que seus sentimentos valem menos, que a sua voz tem menos espaço. Lembro da dona Elaine, de 73 anos, uma mulher forte, daquelas que sempre falavam o que pensavam. Mas depois que foi morar com o filho e a família dele, começou a se encolher. Parou de pedir ajuda no mercado, não mencionou que o colchão novo estava machucando suas costas. Quando perguntei por quê, ela disse: "Eles já fazem tanto por mim. Não quero parecer ingrata." Essa palavra, ingrata, pesa muito para quem envelhece. Ela vira um tipo de régua para medir tudo, cada pedido, cada comentário, cada sentimento. E por medo de ultrapassar essa linha, a pessoa escolhe o silêncio. Mas aqui vai uma verdade importante. Gratidão e sinceridade podem caminhar juntas. Ser grato não significa apagar suas emoções. Não significa deixar de ser humano. Esse hábito de se calar vira parte do dia a dia. Você sorri quando está triste, concorda quando está desconfortável. E com o tempo, vai esquecendo como era falar com liberdade, pedir sem culpa, ser ouvido como um todo. Não só como alguém que precisa de ajuda, mas como alguém completo, que ainda tem muito a oferecer. A verdade é que talvez seus filhos nunca tenham pedido para você se calar. Mas se o ambiente te faz sentir que ocupar espaço é um incômodo, o efeito é o mesmo. Uma forma de se apagar aos poucos, não por falta de amor,
mas justamente por medo de estragar o que é bonito. E esse é um tipo de perda que quase ninguém nota. Porque quando você para de expressar o que sente, não perde apenas conforto, você perde conexão com os outros e consigo mesmo. Se esse tema te tocou, escreva número 7 nos comentários. Isso me mostra que você está comigo até aqui. E se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sininho. Aqui no Saúde e Vigor, a gente acredita que toda voz merece ser ouvida, em qualquer idade. Vamos continuar? Número 8. A perda do propósito e do papel dentro da família. Uma das mudanças mais profundas e menos comentadas que pode surgir quando um idoso vai morar com os filhos é o desaparecimento silencioso de seu papel dentro da família. Aos poucos, o que antes dava estrutura aos seus dias começa a sumir. As tarefas cotidianas, as pequenas decisões, o cuidado com os detalhes. Tudo vai sendo absorvido por outros, e isso não acontece de uma vez. Não há um momento claro em que alguém diz: você não precisa mais cuidar disso. É sutil. Um dia você percebe que não está mais planejando as refeições, nem consertando o que quebrou, nem sendo procurado quando surge um problema. Você começa a assistir à vida da casa como se fosse um espectador, e não mais um participante ativo. Essa sensação pode ser especialmente dura para quem passou a vida toda sendo o esteio da família, aquele que resolvia, que cuidava, que mantinha tudo em ordem. E agora, os dias ficam mais calmos, mas também mais vazios. Lembro do seu Charles, de 81 anos. Ele sempre foi aquele que cortava a grama, arrumava a pia, mantinha tudo funcionando. Depois que foi morar com a filha, ofereceu ajuda várias vezes, mas sempre ouvia um: pode deixar, a gente cuida disso. No começo, ele achou bom descansar, mas depois me disse com um olhar triste: eu só queria me sentir importante de novo, sentir que ainda tenho algo para oferecer. E ele está certo. Esse desejo não tem nada a ver com vaidade, tem a ver com sentido. Porque não importa a idade, todos nós precisamos de um propósito. Precisamos sentir que somos úteis, que fazemos diferença. Mesmo quando sua família tem as melhores intenções, querendo te poupar de esforço, pode acabar, sem perceber, tirando também aquilo que te fazia sentir necessário. E quando você não se sente mais essencial, começa a se perguntar em silêncio por que ainda está ali, não por drama, mas por uma dor discreta, que vem da sensação de se tornar invisível dentro da própria história. Você olha para si mesmo e, em vez de ver quem você foi, começa a se enxergar pelo que falta. E é isso que torna essa escolha tão complexa. Morar com os filhos pode ser um gesto de amor, mas também pode vir com sacrifícios profundos. No fim das contas, não é sobre espaço, comida ou rotina, é sobre seu lugar, seu valor, seu papel. Se você se pegou concordando em silêncio com tudo isso, saiba, você não está sozinho. Essas experiências são mais comuns do que se imagina, e não são sinal de fraqueza. São apenas parte da realidade emocional que muitos adultos mais velhos enfrentam ao mudar de lar por amor ou necessidade. Mas amor não deveria significar desaparecer. Você passou décadas construindo sua identidade, criando seu ritmo, sua voz, seu espaço. Nada disso precisa ser deixado para trás porque seu endereço mudou. Cada uma das experiências que discutimos aqui mostra que independência vai muito além do físico. Ela também é emocional, mental. Está ligada à sua capacidade de escolher, se expressar, sentir que importa. E se por qualquer razão você sente que perdeu um pouco disso, saiba que está tudo bem reconhecer. Está tudo bem desejar recuperar. Você ainda merece ser visto, ouvido, valorizado. Ainda merece um espaço onde possa respirar com leveza e falar com liberdade. Agora me conte, o que mais te tocou neste vídeo? Qual dessas reflexões mais se parece com a sua realidade? Que conselho você gostaria de ter recebido antes? Deixe um comentário com suas impressões. Seu relato pode inspirar outras pessoas. E seus pensamentos nos motivam a continuar criando conteúdos que realmente importam. Se este vídeo foi útil para você, curta. Inscreva-se no canal Saúde e Vigor
e compartilhe com quem também precisa ouvir essas palavras. Obrigado por estar aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Saúde e vigor para curar qualquer dor.